Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Luane, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Uninter, no Polo do Grajaú, Maranhão. Meu RU é 1296-437 e eu irei abordar a importância do lúdico como ensino e aprendizagem na educação infantil. Mas o que significa a palavra lúdico? Lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim, ludus, que tem como significado brincar e jogar. Tanto o brincar quanto o jogar proporcionam diversão e, ao mesmo tempo, uma melhor aprendizagem. O brincar faz parte da linguagem natural das crianças. Por isso, é próprio delas se atrair pelas variadas formas de atividades lúdicas. Então, a criança ela sempre vai se atrair pelo ato do brincar, porque isso é já da natureza dela, já vem de berço. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Por exemplo, uma atividade lúdica na qual a criança não consiga se desenvolver e alcançar o objetivo. O professor, enquanto mediador, tem o papel de ensinar a criança a lidar com esse sentimento de frustração e, assim, auxiliá-la até que ela tenha êxito na determinada atividade. O lúdico é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças, tornando a aprendizagem significativa e de qualidade. Essa aprendizagem de qualidade, numa aula que trabalhe as formas geométricas, por exemplo, se o professor utilizar como recurso massinha de modelar, os alunos eles vão aprender melhor. Assim, o ensino ele vai ter uma maior relevância, porque ao invés do professor usar só a teoria, ele vai, na prática, o aluno vai aprender na prática a modelar as formas geométricas. Então, a massinha ela é utilizada como um recurso lúdico, que a criança vai brincar, vai modelar e vai tentar vai tentar modelar a forma geométrica que o professor pedir para que ela faça. Então, nesse contexto aí, a massinha ela vai ter uma grande relevância nessa aula do professor. Através do lúdico, o aluno é despertado para o desejo do saber, ou seja, do aprender desenvolvendo sua personalidade. Assim, o aluno consegue expressar os sentimentos em relação ao mundo social e, dessa forma, a criança ela é preparada para compreender e também ser compreendida. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Essa é uma frase do psicólogo Vygotsky, ele que se dedicou uma boa parte dos seus estudos ao desenvolvimento humano e à aprendizagem. Então, ele explica esse desenvolvimento, essa aprendizagem, através de duas zonas. A zona do desenvolvimento real, que são atividades ou papéis que a pessoa consegue desenvolver sozinha, e a zona do desenvolvimento proximal, que é aquilo que a pessoa, para desenvolver, ela precisa de ajuda de alguém mais experiente do que ela. Por exemplo, às vezes a criança, em uma determinada assunto, ele fica inquieto e demonstra falta de interesse naquele assunto.
Porém, se o professor trabalhar o mesmo conteúdo, utilizando um recurso pedagógico, lúdico, ele conseguirá ter êxito no ensino e o aluno na aprendizagem. Então, aquilo que o aluno ele ainda não identifica, ele ainda não sabe, com o auxílio do professor, pode ser através do brincar, através do jogo ou do recurso pedagógico, aquele aluno ele vai se desenvolver e vai aprender. Ao implantar atividades lúdicas na sala de aula, o educador consegue prender a atenção da criança e deixá-la mais interessada no conteúdo. É isso que eu já falei, né? O recurso. Quando o professor ele sai daquela forma tradicional e ele utiliza um recurso pedagógico, lúdico, um jogo, uma brincadeira, a atenção do aluno, ele vai conseguir com que o aluno preste atenção na aula, naquela atividade a qual ele está desenvolvendo, e que o aluno aprenda através daquele recurso que o professor está utilizando. Por meio de brincadeiras e jogos, fica muito mais fácil para a criança entender o mundo que a rodeia, pois a linguagem dos adultos pode ser complexa em algumas fases da infância. Então, a criança da educação infantil, principalmente, elas precisam exercer esse direito de aprender de forma lúdica, porque esse direito delas está no Estatuto da Criança, do Adolescente, e é um direito da criança de brincar. O professor, quando auxilia a criança nas brincadeiras, ele está contribuindo de forma lúdica no processo de ensino-aprendizagem dela, a promover o brincar de uma forma intencional. Então, o professor, como mediador, deve possibilitar brincadeiras e jogos não como uma forma de descontração, mas que contribua intencionalmente na aprendizagem e na socialização das crianças. Que dentro desse contexto do brincar, aprenderá a controlar seus impulsos e interagir no meio social. Por exemplo, o professor ele quer trabalhar o alfabeto com a sua turma. Ao invés dele utilizar aquela forma tradicional de estar transcrevendo o alfabeto no quadro, ele pode se sentar em uma roda com seus alunos e utilizar aquela famosa caixa de surpresa, a caixa de surpresa, que é utilizada por muitos professores, principalmente na educação infantil. Ele pode inserir ali o alfabeto dentro da caixa e colocar uma música no celular, na caixinha de som, ou cantar. E enquanto ele vai cantando, a caixinha vai rodando, passando de mão em mão, e quando a música parar, a criança que ficar com a caixa vai pegar uma letra, e a criança vai identificar aquela letra, e dependendo da idade da criança, ela pode citar o nome de um objeto, de uma fruta, e comece com aquela letra. Então, isso vai ter uma grande relevância nesse ensino do professor, nesse conteúdo ao qual ele está repassando para a sua turma. Então, o lúdico é basicamente isso que eu tratei aqui nesse vídeo. Eu espero que tenha contribuído com vocês. E até o próximo vídeo.